Naquela manhã em Jerusalém, a cidade fervilhava de pessoas. Era tempo da Páscoa, e peregrinos de todas as partes haviam chegado para celebrar a festa mais importante do povo judeu. Mas em meio à alegria e à movimentação, havia também um clima de tensão. Um julgamento estava prestes a acontecer. Jesus, o homem que ensinava sobre o reino de Deus, havia sido preso na noite anterior e levado diante dos líderes religiosos. Acusavam-no de blasfêmia, pois ele dizia ser o Filho de Deus. Mas os líderes sabiam que, para condená-lo à morte, precisavam da permissão das autoridades romanas. Assim, ao amanhecer, conduziram Jesus até o governador Pôncio Pilatos. Pilatos era o representante do Império Romano naquela região. Como governador, tinha o poder de decidir sobre questões de justiça e segurança. Quando os líderes judeus trouxeram Jesus diante dele, apresentaram uma nova acusação. Disseram que ele se autoproclamava rei, desafiando o governo de César. Pilatos ouviu as acusações e olhou para Jesus. Ele não parecia um rebelde nem um criminoso. Havia algo diferente naquele homem. Ao iniciar o julgamento, Pilatos buscou compreender melhor a situação. Os sacerdotes e líderes do povo insistiam que Jesus era perigoso, alegando que ele ensinava o povo a não pagar tributos a César e que afirmava ser um rei. No entanto, Pilatos percebia que não havia nenhuma ameaça real. Ele ponderou a respeito do caso e percebeu que os líderes estavam movidos por inveja. Para evitar um conflito maior, Pilatos enviou Jesus a Herodes Antipas, governante da Galileia, que estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes já ouvira falar de Jesus e queria vê-lo realizar um milagre. Mas quando Jesus foi apresentado diante dele, permaneceu em silêncio. Irritado com sua atitude, Herodes e seus soldados zombaram dele e o devolveram a Pilatos, pois não encontraram nenhuma razão para condená-lo. Pilatos mais uma vez se viu diante de uma decisão difícil. Sua esposa havia tido um sonho perturbador naquela noite e lhe enviou um recado, pedindo que não se envolvesse com aquele justo. O governador tentou convencer a multidão de que Jesus não era culpado. Mas os sacerdotes e anciãos incitavam o povo a pedir sua condenação. Para tentar resolver a situação sem tomar a responsabilidade por si, Pilatos lembrou-se de uma tradição da Páscoa, a libertação de um prisioneiro escolhido pelo povo. Ele ofereceu ao povo a escolha entre Jesus e Barrabás, um criminoso condenado por sedição e assassinato. Para sua surpresa, a multidão, instigada pelos líderes religiosos, escolheu Barrabás. Diante dessa escolha, Pilatos ainda tentou argumentar, mas os gritos da multidão se tornaram ensurdecedores. Eles exigiam que Jesus fosse crucificado. Pilatos, temendo um tumulto e preocupado com sua posição política, viu-se pressionado a ceder à vontade do povo. Ele mandou trazer uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e declarou que era inocente do sangue daquele homem justo. A multidão respondeu, aceitando a responsabilidade, dizendo que o sangue dele recaísse sobre eles e seus filhos. Então Pilatos decidiu entregar Jesus para ser crucificado. Mesmo sabendo que era inocente, ele cedeu à pressão popular. Assim, a sentença foi dada. O peso da injustiça pairava sobre aquela cena, e o verdadeiro julgamento não era apenas sobre Jesus, mas sobre todos aqueles que permitiram que a injustiça prevalecesse. Reflexão. Muitas vezes nos vemos diante de escolhas difíceis. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas cedeu ao medo e à pressão do povo. Isso nos ensina uma lição importante. Devemos agir com justiça, mesmo quando enfrentamos oposição. No dia a dia, enfrentamos situações em que podemos ser influenciados a tomar decisões erradas.
Talvez vejamos alguém sendo tratado injustamente e fiquemos em silêncio por medo. Ou talvez sintamos a pressão de fazer algo que sabemos que não é certo, apenas para agradar os outros. Mas Jesus nos ensina a permanecer firmes na verdade e na justiça. Que possamos aprender com essa história e buscar sempre fazer o que é certo, confiando que Deus está conosco em todas as circunstâncias.